Hoje nós vamos falar um pouco de cinema, um pouco de teatro e muito da classe artística e, mais do que isso, da maneira pela qual o Brasil encara as artes, o apoio que o governo dá ou não dá e as coisas que acontecem no nosso país em relação ao cinema, ao teatro e às artes cênicas em geral. Nós vamos bater um papo com Moacir Góes. Ele é diretor de teatro e é cineasta. Moacir, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá, na TV, principalmente depois do nosso papo fora das câmeras sobre o Flamengo, que é a nossa paixão, e sobre o fato de que nós juntos aqui fomos olhar no Pai dos Burros e chegamos à conclusão que a sua família, por parte de mãe e por parte de pai, tem provavelmente descendência judaica. Prazer grande receber você aqui. Prazer grande também. Eu assisto o programa, acompanho aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Comungamos da paixão pelo Flamengo. Suspeitava muito da minha ascendência, até porque tenho uma admiração muito grande por essa tradição. Gosto, estudo razoavelmente isso, na medida do possível. Então, para mim, é um prazer por todos os lados. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Moacir, eu sempre faço essa pergunta para quem lida com arte. Por que, de repente, o camarada envereda por esse caminho? O que é que faz alguém com 5, 6, 8, 10 anos de idade imaginar que um dia ele pode ser um cineasta, um diretor de teatro, montar sistemas para produzir filmes, para cortar daqui, colocar dali, filmar uma cena 500 vezes para escolher uma que seja melhor, ou então dirigir atores e atrizes no palco? Desde quando essa conversa bateu na tua cabeça? Eu não sei desde quando ela bateu, mas respondendo o começo da tua pergunta, eu acho que é uma deformação. O que leva uma pessoa a escolher esse caminho só pode ser uma deformação. É algo da ordem da existência, do existencial. Não é ordem objetiva, eu acho. Não se coloca, por exemplo, para quem segue essa carreira até o fim. Muitos entram, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos entram, mas muito poucos ficam. E eu acho que ficam, não é muito, aqueles que têm uma substância, né? Aqueles que têm consistência, são capazes de produzir uma obra, ficam por uma necessidade absurda de se comunicarem, né? Eu tenho a impressão que não há movimento pessoal em direção à arte que não seja de alguma maneira organizar ou equilibrar algum desajuste, alguma falta, alguma angústia, eu acho. O que produz é isso. O que vai ser feito a partir desse impulso, aí é muito variável, né, evidentemente. Eu não tive, quando criança, nenhum impulso, nenhuma intencionalidade, não fui criança prodígio, não fui criança que fazia peça para a família, nada. Foi na minha adolescência que eu descobri o teatro e isso se misturou de alguma maneira também com atividade política. Como eu fazia movimento estudantil, ainda no antigo ginásio, e isso de alguma maneira era uma manifestação contra a ditadura, alguma manifestação artística e tal. Naquela época, a área da cultura ou a área da arte era um espaço onde se podia, de alguma maneira, fazer algum tipo de protesto. Tá? Então isso se misturou. E felizmente ao longo da minha vida isso se despregou. Eu passei a me interessar mais por arte e menos pelo ativismo político partidário e principalmente fazer a distinção entre um e outro. Você faz arte para dizer alguma coisa que você gostaria eventualmente de ouvir ser dito na política? É por aí, não? Hoje não. Mas já foi assim? Já foi assim, principalmente no início foi assim. Eu já tive muitas respostas, Ronaldo, a essa pergunta. Por que eu faço? Eu faço hoje porque eu não sei não fazer. É o que eu sei fazer e eu não me vejo não fazendo.
Apesar de que, pelas coisas como estão no Brasil, eu às vezes pensar na possibilidade de me afastar um pouco. Acho que as coisas estão muito confusas no Brasil, de uma maneira geral, em todos os campos. Então isso me dá uma certa dificuldade, isso me gera não me gera uma preguiça, mas me gera um desconforto, na verdade. Se você hoje fosse o Moacir de 30 anos atrás, o que você gostaria de dizer para a população brasileira sobre o momento brasileiro, através do trabalho que você desenvolve? Fazendo a ressalva de que eu acho que não cabe a arte nem a manifestação artística ditar caminhos para a política, o que eu sinto é que é preciso afirmar que a política não é essa nojeira em si, é preciso afirmar que fora da política não há possibilidade de salvação. A política é uma invenção humana extraordinária, porque ela é exatamente a capacidade que as pessoas podem desenvolver de estabelecer relações com os conflitos, intermediar conflitos, né? Remediar conflitos, chegar a pequenos nichos de acordos, e isso é absolutamente importante. Fora da política é a barbárie, é o totalitarismo e é a lei do TACAP, a lei do mais forte. No entanto, é preciso reconhecer que vivemos uma crise grande, não é só brasileira, mas o Brasil tem contornos muito mais fortes, e o Rio de Janeiro tem contornos mais terríveis ainda, e que não se pode ficar calado diante disso. Então, defender a política hoje é uma missão muito espinhosa, mas ela é imperiosa, eu acho. Mas defender a política significa dizer, isso que está aí não é a política. Se apropriaram dela, se privatizaram ela em proveito de grupos específicos, tanto de políticos quanto de grupos empresariais, vamos dizer assim, e que é preciso limpar essa área, né? Então, assim, no fundo, o que me move e o que me faz escolher as peças que me agradam, que eu monto e tal, é a crença absoluta no indivíduo. Esse é o meu maior credo, vamos dizer assim, é a afirmação disso. A vida é uma propriedade privada, ela se estabelece num determinado tempo de vida, porque é o tempo da pessoa, e ela só tem sentido do ponto de vista do indivíduo. Qual é o tipo de objetivo que você busca com as peças que você dirige? E que tipo de peças você prefere dirigir? Sou um diretor muito eclético, assim, tanto no cinema quanto no teatro, principalmente no cinema. Mas eu gosto de personagens que estão, de alguma maneira, envolvidos em embates com a sua condição. Quer dizer, como aquele indivíduo reage àqueles conflitos, como aquele indivíduo reage àqueles condicionamentos. Por exemplo, tem um autor que para mim é um autor sagrado, que é o Ibsen. Ibsen é exatamente o autor da individualidade, da afirmação da pessoa. Isso eu adoro. Eu adoro peças de personagens. Eu gosto de filmes de personagens. Eu não gosto de peças de tese. Eu não gosto de filmes de tese. A arte brasileira, de alguma maneira, ela sofreu muito exatamente por conta disso, de ser transformada num instrumento de revolução, de transformação, de luta contra injustiças, etc, etc, etc. Isso não cabe à arte, isso cabe à vida de uma maneira geral. Tal. Moacir Góes, me conta como você define a televisão e as novelas em relação ao povo. O que é que você acredita que passa da novela para a população em termos de exemplo? Aquilo que você vê agressivo, violento, de mau caráter, que é exposto na televisão, você vê isso como um exemplo que vai ser reconstruído na sociedade, ou recolocado na sociedade, repetido na sociedade, ou alguma coisa que a sociedade vai olhar para aquilo e vai dizer, não, aquilo ali eu não quero fazer, a minha ética não deixa, a minha moral não deixa. Você acredita que a televisão abre portas para a imoralidade, para a antiética, para a vergonha, ou ao contrário? Olha, isso é uma discussão
muito complexa. Vou partir um pouco lá atrás. A necessidade do ficcional, a necessidade das histórias, ela é inerente à evolução humana. A gente desde sempre se reuniu em volta de uma fogueira para contar histórias. E o fato de contar histórias era a possibilidade da gente se ver fora de nós, né? Ter referências. Então, assim, as histórias, de alguma maneira, eram histórias que procuravam ser edificantes. Edificantes no sentido de produzirem uma moral, de produzirem uma forma da gente pensar o que é o certo, o que é o errado, como a gente deve e como a gente não deve se comportar. Isso é uma busca incessante, é isso que a gente busca nas histórias. A gente busca nas histórias ao longo do tempo, desde da caverna até o cinema, até a internet, etc, etc. Eu acho que a televisão brasileira, a telenovela, é de uma qualidade absolutamente excepcional. Qualidade técnica, qualidade dramatúrgica, qualidade em todos os sentidos. Talvez na televisão brasileira tenha sido o produto que a gente mais avançou. Essa é uma questão complexa pelo seguinte: eu não creio que a televisão ela determine valores absolutos. Ou seja, aquilo que ela veicula como valores nas suas histórias passe necessariamente a ser valores que as pessoas assumam ao longo do tempo. Quando isso ocorre, quando os valores expressos ou trabalhados nas novelas, nas histórias, começam a produzir uma separação entre o que é dito, o que é feito nas novelas e o que as pessoas pensam, sonham, agem, acreditam, a tendência é as pessoas se afastarem desse produto. Muito mais fortemente do que esse produto fazer a cabeça dessas pessoas. Em última instância, e assim, diretamente, há uma perda de ibope, vamos dizer assim. Há uma perda de audiência. As pessoas se afastam ao dizerem, não, aquilo ali, não gosto daquilo, eu não penso assim, eu não quero ver isso. Isso faz mal, eu não acredito nesse tipo de coisa. Não são os meus valores. Então as pessoas se afastam. Há hoje esse conflito na teledramaturgia, na televisão, como há em tudo, na verdade. Ronaldo, a gente vive hoje, eu acho que uma grande crise que resulta, por exemplo, na eleição do Trump, que resulta na eleição do Macron, que resulta na eleição de muitos outros dirigentes e que produz conflitos muito grandes, que é um fosso entre o que eu chamaria de guerra da comunicação, de valores muito determinados pela esquerda, e uma grande massa de pessoas que não admitem ou não professam os mesmos valores, entende? Então são pessoas que se acham à margem de uma sociedade que culturalmente se transformou numa hegemonia de um pensamento determinado, entende? Aí é preciso fazer uma distinção que é o seguinte: nós tivemos muitos avanços na área dos costumes, na área do comportamento, né? As lutas identitárias, vamos dizer assim, produziram muitas coisas boas. O respeito às minorias, né? O respeito aos gays, às mulheres, aos negros, etc, etc. Isso é muito bom, isso é uma conquista humanitária, isso é uma conquista do humano, me parece. Mas isso não pode ser confundido, por exemplo, com uma afirmação, uma imposição de valores determinados, entende? E muita gente se sentiu assim, e muita gente se sentiu à margem. E na hora que eles vêm a participar, eles revelam isso, às vezes no voto, às vezes nas manifestações, etc. Então é preciso um certo momento de equalização disso, de reequilíbrio. Essa crise que a gente vive é uma crise de reequilíbrio, eu acho. Voltaremos a um certo equilíbrio. Na tragédia grega tem uma coisa que é o seguinte: a tragédia ela começa a acontecer quando algum desequilíbrio social é estabelecido. O desenvolvimento da história, da tragédia, do enredo, capitaneado pelo herói, que não pode fugir do destino dele, é pelo restabelecimento da ordem. A gente vive exatamente esse momento. Alguma ordem é preciso ser restabelecida, porque o que a gente está vivendo é uma desordem. E não venho com isso... Você não fala só de Brasil.
Não falo só de Brasil. Você acha que o mundo está convulsionado nessa direção? Eu acho que há uma crise na civilização judaico-cristã ocidental. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui para completar esse teu raciocínio e o meu em relação ao que você está dizendo. Você acredita que todas as gerações que são determinantes em termos de prática social vivem em algum momento esse problema? Porque, na minha avaliação, eu sempre ouvi falar em crise de gerações, mas agora eu estou vendo a crise de gerações. Eu estou vendo. Eu estou avaliando isso que você está dizendo como uma crise geracional, inclusive oriunda dos avanços tecnológicos e científicos que o homem alcançou. Eu acho que as crises geracionais elas são frequentes e periódicas. No entanto, elas não acontecem sempre da mesma maneira, né? Talvez a gente esteja vivendo uma crise, e como você disse, afetada por muitos elementos, né? Quanto mais elementos... Não é só mais uma coisa de eu querer ser jogador de futebol e a minha mãe querer que eu seja diplomata. Não. Não é isso? Não. Hoje eu não consegui explicar para minha mãe, porque eu também não entendo, o que os meus filhos entendem, ou meus netos entendem, de que o menino pode entrar no banheiro da menina, pode andar de saia, esse tipo de coisa. É complicado para minha mãe, que tem 94 anos, compreender, porque ela foi educada num outro tipo de circunstância, e mais difícil ainda para mim explicar para ela, porque foi ela que me educou de uma outra maneira. Eu já eduquei meus filhos com mais liberdade e os filhos dos meus filhos, então, nem se fala. E aí, hoje, o conflito está nesse tipo de nível. Eu usei a questão da identidade de gênero, mas eu posso falar de uma série de outras questões que você enfoca no teatro, no cinema. Claro, o que eu creio é o seguinte, e eu acredito nisso. Há determinados valores que se traduzem em comportamentos. Os comportamentos mudam. É importante que eles mudem. É importante que determinados valores, inclusive, mudem, né? O que a gente achava, por exemplo, a respeito de mulheres não poderem votar há 100 e tantos anos atrás, hoje isso é absolutamente indefensável e indiscutível. Então isso muda, isso é bom. Agora, determinados valores, eles não podem, do meu ponto de vista, né, a gente decretar por uma ação deliberada, autoritária, de que muda de um momento para o outro. Você não pode impor à sua mãe que ela sinta da maneira como o seu neto sente, percebe? É possível a convivência disso. A imposição do sentimento do neto à avó ou ao avô é que é autoritário. E vice-versa. E vice-versa, percebe? É preciso que a gente saiba que as coisas mudam e devem mudar, né? Agora, é preciso saber que existem coisas como sociabilidade, existem coisas como direitos individuais, existem coisas como, por exemplo, meritocracia, existem coisas como a afirmação da universalidade de certas conquistas humanas, que eu acho que aí são inegociáveis, entende? E a gente vive exatamente essa crise. Por exemplo, democracia representativa. Todo mundo fala, vivemos uma crise de democracia representativa. Não há no horizonte nenhuma possibilidade de algo melhor do que isso. Houve sim, ao largo disso, instâncias e momentos de absoluto totalitarismo. Em que ocorreu isso? Ocorreu a morte, a perseguição, o holocausto. Tudo isso aconteceu nesses momentos. E qual era a promessa? A promessa era de dias melhores. É isso aí. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Moacir Góes, ele que é cineasta e diretor de teatro, também diretor de televisão. Já voltamos e nós vamos falar dos filmes do Moacir Góes, das novelas que ele dirigiu, do trabalho dele objetivamente. Não saia daí. Moacir, eu sempre admirei o teu trabalho de longe. Há pouco tempo atrás, eu fui convidado pelo meu filho, Bruce, que você conhece, para ir assistir o filme que você fez sobre o Gabeira. O Gabeira é uma figura que eu gosto muito, a quem eu aprendi a admirar, apesar de ser completamente oposto ao que ele representou quando ele voltou ao Brasil, no início dos anos 80. Naquela oportunidade eu presidi a Federação Israelita e convidei o Gabeira
para ir a Israel comigo, e ele veio e foi um companheiro de viagem espetacular, e eu aprendi a ter uma admiração profunda pelo Gabeira. E fui lá assistir o teu filme e quero te dizer que achei espetacular. E se você não viu ainda o filme Gabeira, não perca. Vale a pena em todos os aspectos. Você vai ver que talvez, como eu vi, houve da nossa parte escolhas erradas, porque talvez o Gabeira tivesse sido um excelente governante para o Rio de Janeiro. Então, voltando aqui para a nossa conversa, esse filme do Gabeira, principalmente quando você enquadra o Gabeira com todos os vínculos do rosto dele, os cravos, as espinhas, o cabelo branco dele, enfim, a cara da alma dele, retratada na tela, dá uma impressão e uma alegria enorme de assistir o Gabeira falando, o amadurecimento dele, as mudanças de posição, a maneira como ele avalia o que foi o passado dele de sequestrador do embaixador americano, a forma pela qual ele afirma que o grupo ao qual ele estava ligado não queria democracia coisa nenhuma, queria a ditadura do proletariado, a evolução do Gabeira como ser humano e como político, as formas pelas quais o Gabeira enfrentou o establishment dentro do Congresso Nacional. Então, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo filme que você fez, que eu achei espetacular, e foi quando eu te encontrei e pude te fazer esse convite para você vir aqui bater esse papo com os nossos telespectadores. Eu quero saber como é que você fez essa escolha do Gabeira e por quê. Obrigado pelo elogio ao filme, eu gosto muito do filme, e eu tinha essa intenção de fazer exatamente a fotografia desse cara, né, do pensamento desse cara. E obviamente que as marcas do rosto que a gente carrega são expressões da nossa trajetória. Então isso é uma intencionalidade, foi uma intencionalidade. O Gabeira é esse homem que eu falei, o homem do presente. Começaram com os vampiros, passaram pelo sanguessuga. Agora vão fazer o quê? Tráfico de órgãos? Houve alguns problemas de disciplina, preciso reconhecer. Expulso de todos os colégios onde estudou. Nós não éramos adeptos da democracia. Era preciso uma ditadura do proletariado, para que você chegasse a um mundo em que os homens não explorassem os homens. O tiro foi um tiro perigoso, né? Que me percorreu o estômago, o fígado e o rim. Ele era o cara que usava uma meia vermelha e uma meia azul, era o cara que vinha com... Ninguém sabia direito se ele era homem, se era mulher, né? Tinha aquela questão, né? Ele provocou muita polêmica, foi justo no plano do comportamento, da política do corpo. Mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. O Gabeira é uma figura de esquerda, quer queiram, quer não. Estão forçando a entrada aqui. Um liberal com o coração. Nós nos livramos da parte central da quadrilha, mas a parte secundária é que assumiu. Lá em casa a gente sempre sacaneia, sabe? Porque do jeito que ele me criou, podia ter dado uma merda, assim, colossal. Hoje o sonho é mais modesto. É o sonho da pessoa que procura se distanciar do cinismo. O que me levou, Ronaldo, a fazer esse filme na verdade foram duas coisas. Uma, eu sou muito apaixonado pelo Brasil. Eu gosto do Brasil, gosto da história do Brasil, apesar de achar que isso aqui é uma espécie de loucura. E a outra a minha admiração pelo Fernando, pelo Gabeira. Por quê? Principalmente pelo rigor e pela capacidade e coragem de fazer autocrítica permanentemente, né? O erro, o equívoco, ele é inerente, ele faz parte da condição humana, da trajetória humana. Todos nós estamos condicionados a isso. Ninguém está livre disso. O que nos diferencia é a capacidade de lidar com isso. É a maneira como lidamos com isso. Então, a inteireza de se jogar nas coisas, de se jogar na vida e repensar a maneira como se jogou, as consequências desse ato, é que me fascinam no Gabeira. Se a gente pensar bem... Entrar, como você bem colocou, inteiro e sair inteiro, até com uma metamorfose, são circunstâncias que poucos indivíduos
conseguem obter na vida. Esses são os grandes. E esse é o que eu ia te dizer. Esse cidadão do qual nós estamos falando, o Gabeira, ele consegue fazer isso. Então, isso aí é digno de aplauso, não só de aplauso, mas também de estudo, para que as pessoas possam compreender como é que você pode ser brilhante renegando coisas que você fez ontem e que não foram corretas, não seriam corretas hoje. Eventualmente foram corretas naquela época por circunstâncias, mas que você evoluiu e mudou de posição. Eu acho que o que diferencia é isso, né? Os grandes são aqueles que não fogem da sua condição humana, que é perecível, que é falha, que é complexa. A diferença é como você vai lidar com essas questões. Eu acho que ele chegou a um momento de sabedoria que eu, por exemplo, me lembro de ter encontrado no Grande Sertão Veredas, que é quando o personagem entende que a vida é um problema e ela tem que ser vivida como problema. Ela não se resolve nunca. Só existe um momento de resolução da vida, que é a morte, e para quem crê, nem esse momento é o momento de resolução, né? Então, se a gente tirar a questão metafísica, a questão da fé, fora dessa questão, eu acho que perceber que a vida é um problema, tem que se vivê-la como tal, e é preciso que a gente mergulhe nela, é uma referência para mim que eu posso contar para o meu filho. Eu sempre penso muito, quando eu vou escolher as minhas criações, como histórias que eu conto para o Miguel, como histórias que eu conto para Maria Júlia. Maria Júlia, por exemplo, é uma filha enteada, né? Eu não sou o pai biológico dela, mas ela é uma filha que me liga mais ainda à comunidade judaica, porque ela é judia. Então, por parte de pai, e ela se espontaneamente... se colocou à disposição do judaísmo. Se colocou, e eu dei muita força na época e tal, não sei o quê. Então, eu sempre penso, que histórias eu estou contando para os meus filhos? O que eu estou fazendo que, de alguma maneira, os meus filhos podem olhar e ver uma referência bacana? Eu não quero que eles sigam os meus passos, nem pensem como eu, mas eu quero que eu seja claro para eles. Existe uma questão muito interessante na mídia, e a gente vive isso, eu com menos intensidade, com os meus veículos de comunicação, que são mais restritos, você com mais intensidade, tendo passado pela Globo e conhecendo esse assunto. Muita gente muito competente fica fora do quadro, fica fora da fotografia, fora da foto, porque não está caindo no gosto ou no gosto, não sei, tem gente que fala no gosto, outros que falam no gosto, das pessoas que mandam no monopólio de comunicação no nosso país. Como é que você olha para essas pessoas que são talentosas e que não têm espaço? Olha, eu tendo a acreditar que o talento vence. Eu tendo a acreditar que o talento tem uma possibilidade de se estabelecer ao longo do tempo, né? Agora, de uma certa forma, é um pouco cruel o fato do mercado ser tão seletivo e essa seleção não ser sempre determinada por mérito, né? Eu não vejo como ser diferente, porque o mercado e a iniciativa privada, ela não pode ser tutelada, né? Então, ela própria estabelece os seus critérios. O que eu acho que é possível, o que me faz crer, é que o mercado que assiste, ou seja, que consome, exige talento, exige determinados valores. Esse mercado, essas pessoas, essa assistência é que vai determinar as mudanças de escolhas. É que vão determinar, na verdade, essas pressões, é que, no final das contas, as coisas se reequilibrem, entende? Moacir, quais foram tuas escolhas que mais te emocionaram em termos de filme, e novela e peça de teatro? Esse último filme, o Gabeira, que eu acabei de lançar, sempre me emocionou muito, porque talvez tenha sido o filme mais pessoal. Era o filme que eu queria fazer, eu produzi, eu escrevi o roteiro, eu filmei, eu editei junto com o editor. Então isso para mim me deu uma emoção grande. Eu fiz o que eu quis. Outros filmes eu não posso dizer o mesmo, porque
Eu, de uma maneira geral, sempre fui diretor contratado. Podia até ter escrito o roteiro e tal, mas eu era o diretor contratado. Mas eu sempre gostei de fazer, entende? Mas é no teatro que eu me sinto mais autoral, vamos dizer assim, essas escolhas. Onde o teu DNA aparece mais. Aparece mais, com certeza absoluta. E aí são espetáculos a respeito de personagens sempre em grande conflito, em terríveis opções de como continuar vivendo, ou como vencer a adversidade, né? Eu adoro esse tipo de personagem. Hoje, Ronaldo, eu me sinto um pouco travado nessas escolhas, porque nenhuma obra tem me emocionado para responder aquilo que eu estou vivendo hoje de perplexidade diante Você não do acha mundo. que é muito pouco tempo, ou melhor, nem é pouco tempo, nem é muito tempo, é o mesmo tempo. Você está vivendo um tempo onde as coisas estão acontecendo. Então, a perplexidade que todos nós estamos sentindo e vivenciando não nos permite distanciamento para poder buscar expressão que possa, vamos dizer assim, contemplar o que nós estamos verificando. Mas você não acha isso, não? Acho, mas tem um tema, por exemplo, que me apaixona, que é o seguinte, é o homem e o poder. A relação entre o homem e o poder. Mas você acha que em algum momento da história humana foi diferente do que é aqui hoje? Eu duvido. Não. Sempre foi igual. Não. O que eu acho é que os personagens de hoje são piores. Os personagens de hoje são mais comezinhos. São menores... Será que não são menores porque nós estamos vendo e analisando e avaliando esses personagens porque os outros que nos foram trazidos pela cultura foram desenhados com dourado e prateado e belas cores de azul iluminado? É possível que sim, né? O homem é o homem, na minha avaliação. Na verdade, sou eu que estou te entrevistando. Mas eu acho que o homem é essa porcaria mesmo que nós estamos vendo aí. Não, eu não tenho muita ilusão a respeito do homem. Eu gosto muito de uma frase que o homem é uma obra de arte falha. Eu acho que não tenho ilusão a respeito disso. Não tenho nenhuma utopia de achar que, por exemplo, qualquer reengenharia que se possa fazer no homem, como o comunismo imaginou, possa transformar a vida num paraíso, no mar de rosas, de jeito nenhum. Mas o que eu percebo é que os personagens centrais dessa narrativa hoje são personagens de dimensão humana menor. Os vilões são mais fracos, os mocinhos são mais fracos, entende? Houve na vida pública um certo afastamento de homens de dimensão humana maior. Não tenho a menor dúvida a respeito disso. Pode ser que daqui a pouco mude, entende? Mas eu quando vejo o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal e vejo os personagens intrincados nessas tramas, essas tramas tão comezinhas, eu tenho a sensação de que houve um empobrecimento do lado humano, entendeu? Tenho certeza que esses personagens não eram tão diminutos. Eu admiro o vilão extraordinário. Eu admiro o grande oponente, entende? É preciso que isso daí... eu aprendi isso em dramaturgia. O grande antagonista é que dá a dimensão do protagonista. O que acontece é que os nossos personagens principais têm dimensão humana muito pequena. É como se nós saíssemos de Shakespeare e fomos para uma realidade de um escritor medíocre. Entende? Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Moacir Góes. Já voltamos, porque ele falou em Shakespeare. Eu vou pedir para ele comparar Shakespeare com Nelson Rodrigues. Não saia daí, no terceiro bloco de Menorá na TV com o Moacir Góes, ele que é diretor de TV, diretor de cinema e também de teatro. Já voltamos. Estamos de volta com o Moacir Góes no terceiro bloco de Menorá na TV. Moacir Góes é diretor de teatro, diretor de cinema e também de televisão.
Moacir, você falou em Shakespeare, em atores, ou melhor, em autores menos importantes dentro do nosso espectro nacional. E eu te pergunto, se Nelson Rodrigues tivesse nascido na Inglaterra, ele teria sido menor do que Shakespeare? Ele é menor do que Shakespeare? Ou, na tua avaliação, não tem muita diferença? Olha, é muito difícil responder essa pergunta em termos comparativos, né? Porque eu acho que Shakespeare é um ponto fora da curva. Mas Nelson também é um ponto fora da curva no Brasil, eu acho. E é um autor absolutamente extraordinário. O drama do Nelson é que ele escreveu em português, né? Porque se ele tivesse escrito numa língua que circulasse mais, ele teria uma dimensão mundial. O Nelson tem uma profundidade extraordinária. E o Nelson tem uma qualidade que é a capacidade de mergulhar fundo e, ao mesmo tempo, dialogar de maneira muito direta. Então ele não é obtuso, ele não é hermético, ele é muito claro. Ele favorece, inclusive, vários níveis de leitura a depender da capacidade de quem lê. Isso é absolutamente extraordinário. Ninguém foi tão fundo no Brasil em dramaturgia quanto Nelson Rodrigues. E poucas pessoas em literatura no Brasil foram tão fundo quanto Nelson Rodrigues. A questão do Nelson são questões constitutivas da humanidade, do homem. Nelson, ele é quase um grego quando ele, por exemplo, chafurda naquilo que nos define como homens, os nossos interditos, as nossas vontades, as nossas zonas de sombra, né? Eu sou apaixonado pelo Nelson Rodrigues, já montei 4 vezes no teatro e uma no cinema. Existem pontos de contato entre Shakespeare, Nelson e os gregos, por exemplo. E eu reconheço como ponto de contato fundamental a questão do indivíduo. Shakespeare é o cara que, segundo Harold Bloom, é a invenção do humano, é a invenção do personagem. Enquanto os gregos, por exemplo, no auge, estão pensando nos deuses como referência e tal, é uma questão mítica e tal, o Shakespeare vai estabelecer o personagem e a responsabilidade do personagem, do indivíduo, do homem pelos seus atos. Essa é a trajetória fundante de Shakespeare do meu ponto de vista. Nelson vai fazer a mesma coisa. Nelson vai mergulhar no subúrbio carioca como se estivesse mergulhando em Atenas, como se estivesse mergulhando em Londres ou em qualquer outro lugar. Aquilo que é constitutivo, que nos constitui, que nos define, na verdade. E chafurda nessa lama, porque somos feitos do barro, somos feitos da lama, somos feitos da impropriedade, da dificuldade, das fissuras, e tentamos de alguma maneira, pelo processo civilizatório, não nos matarmos, né? Podemos conviver de alguma maneira elegendo algumas impossibilidades, alguns interditos. Você não pode namorar a sua filha, você não pode, não sei o que, algumas coisas que nos constituem como sociedade. Eu vejo pontos de contato na sua pergunta, no brilhantismo e na afirmação do indivíduo e das suas responsabilidades diante dos seus atos. E na televisão, como é que você passou? Como é que você foi e o que você fez de bom, que você gostou? De bom a gente sabe o que você fez, mas aquilo que você efetivamente gostou de fazer. Eu passei 4 anos dentro da televisão trabalhando com dramaturgia. Depois eu passei 5 anos dirigindo uma TV legislativa. Mas esse era outro trabalho bastante distinto. Eu gostei muito de fazer televisão, gostei muito de fazer novela, porque me fez aprender a agilidade. Como eu vim de teatro as coisas são muito mais precárias de produção, evidente, e demoram mais, é possível demorar mais. São repetitivas. São repetitivas e sim, você pode, por exemplo, passar por um processo longo de construção de um personagem com um ator. Na televisão você tem que pedir coisas objetivas, que sejam tradutoras dessa construção. Você não tem tempo. Você tem que responder e se preparar e o tempo é dinheiro. Isso é bom. Isso eu aprendi, isso foi uma coisa bem bacana. Fora o fato de ser uma grandíssima produtora, a TV Globo, onde você tem facilidades
de produção e botar em cena aquilo que você imagina de maneira extraordinária. Eu passei um tempo lá, achei que era o meu tempo, e saí para fazer cinema. Foi aí que eu comecei a fazer cinema. Eu acho a televisão uma coisa extraordinária, um veículo extraordinário. Depois disso eu fiz na Record, eu fiz um especial de final de ano, mas nunca mais fiz. Eu gostei de fazer novela, eu achava encantador. Há um lado meu que foi um pouco frustrante, que é do criador. Na televisão, na grande maioria das vezes, você é mais um realizador do que um criador. A não ser quando você adquire um certo status lá dentro, que você pode ter liberdade para ser um criador, mas é raro. Moacir, muita gente fala que a cultura tem que ser subsidiada pelo governo. Você também acha isso? Eu sou a favor das leis de incentivo desde que elas respondam a determinados pressupostos. É dinheiro público. Essa é a primeira questão. Como deve ser usado o dinheiro público nesse sentido? A gente já se afastou de uma coisa bastante perniciosa, que é o dirigismo da cultura através da lei de incentivo. O grande problema, para mim, das leis de incentivo hoje, de maneira generalizada, como elas estão, é a produção de uma incapacidade de se criar um mercado no campo da cultura que se mantenha. Então, por exemplo, ficamos todos, de uma maneira geral, muito viciados com as leis de incentivo. Então, de uma maneira geral, não se produz cultura a não ser com leis de incentivo. Isso é uma dependência do Estado. Isso é um atrelamento do Estado. Isso é uma dependência que produz um tipo de cultura que eu acho que em algum momento vai se estabelecer como uma cultura domesticada. O que isso tem a ver com preço de ingressos, hein? Não tem a ver com preço de ingresso. O preço do ingresso é uma coisa mais perversa ainda, que é o seguinte... É porque o sujeito não consegue fazer bilheteria. Se o governo não incentiva, quem é que vai incentivar isso no final das contas? Empresas que tenham desconto no imposto de renda. Pois é, mas... É o caso da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é dinheiro público. Né? É dinheiro público. O que importa é que a gente crie... Eu acho que a lei é importante onde o mercado não pode se estabelecer. E a lei não deve ser usada onde o mercado pode se estabelecer. Dá um exemplo objetivo disso. Vou dar um exemplo objetivo. A lei não deve financiar da mesma maneira um grande show de um artista popular que financia, por exemplo, uma companhia de dança que precisa de verba de manutenção. Entende? E aí, como fazer isso? Você não pode, por lei, discriminar ninguém. Você não pode dizer assim, não dou para o Roberto Carlos a lei e dou para o Zezinho aqui que não é conhecido. Só que o mecanismo da lei, para mim, é o seguinte, é uma associação. Né? Você entra numa sociedade, o Estado dá o dinheiro para você produzir, você produz e você veicula a sua produção. O resultado da sua produção nessa sociedade, ela ainda existe depois de determinado momento. O Estado só entra como o sócio que paga a conta se houver prejuízo. Eu advogo o seguinte, o produto financiado pelo dinheiro público teve sucesso, o lucro desse produto tem que ser reinvestido de alguma maneira nesse sócio que ficaria responsável pelo prejuízo. É evidente que o produtor, se o produto não vai bem, não tem como arcar com esses custos. Você monta um espetáculo de 10 milhões de reais, contrata a orquestra, contrata todo mundo e tal, não sei o quê, e ele não vai bem, não tem como continuar aquilo ali. Há um custo aí que vai ser dado, né, de prejuízo. Há um passivo aí. O produtor não entra nisso. Mas e esse espetáculo, por exemplo, que foi um sucesso, que gerou um lucro bastante significativo? Ele não pode, por exemplo, ter uma parte que financie aquele produto que no mercado não vai gerar lucro necessariamente, por exemplo, edição de livro, por exemplo, música clássica, manutenção de orquestra, manutenção de museus, entende? Então eu acho que eu sou a favor de lei de incentivo, acho importante, existe em todo lugar do mundo esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Meu querido amigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Bater papo com você é ótimo.
A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre muita coisa que a gente ainda poderia levantar aqui para você chutar. Mas eu queria te pedir para você fazer considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores, porque infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu vou te convidar de novo para a gente continuar essa conversa aqui. Olha, foi um prazer conversar contigo, eu não te conhecia pessoalmente, foi um prazer porque foi uma conversa muito inteligente, tanto no ar quanto antes. Acho que temos muitos pontos, acho que em comum de pensamento. Até de sofrimento, né? Então foi um prazer, volto com absoluta felicidade para falar o que eu penso, falo sempre o que eu penso, isso a gente sabe traz problemas. Não, acho que não. Falar o que pensa não traz problema para você, pelo menos você fica saudável. Os sim. outros que se danem, essa que é a verdade. É verdade, mas foi um prazer e assistam o Gabeira se puderem e outras coisas que virão. Vamos em frente. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal Meia Dúzia, canal 6 da NET Rio. E também em todos os dias da semana. A partir de agora, você pode nos assistir de segunda a segunda em diversos horários que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.